Caros amigos, caras amigas, aqui estamos iniciando o nosso encontro que foi divulgado, programado, onde teremos um convidado especial para o nosso encontro. Estamos aqui esperando o pessoal, a chamada, né? Entramos um pouco mais cedo, que é para o pessoal ir se organizando e poder atendendo aqui o convite, né? O pessoal já está chegando aqui, nossos irmãos, amigos que vão participar conosco. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui conosco. Sejam bem-vindos. Picos no Piauí presente, que bom, sejam bem-vindos. A Nádia também. Que mais? A turma está chegando aqui, ó. Já estamos crescendo, aumentando o número. Nossa Brisa, Liliana, Antônio, Rafael Lavarini, que coisa maravilhosa, meu irmão, seja bem-vindo. Hoje a gente está aqui para falar sobre o cristianismo primitivo, que tanto nos interessa, né? A mim me fascina imensamente. E o convidado é o nosso amigo Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, que vamos tratar sobre uma de suas obras, né? Sobre Inácio de Antioquia. Então é esplendorosa a oportunidade, porque é fascinante a história do cristianismo. Estamos aguardando aqui, né, o nosso amigo entrar aqui. A Rosemary, boa noite, Rosemary também. Esperando agora que o Geraldinho entre, para que a gente possa dar início ao nosso encontro. Sejam todos bem-vindos, todos muito boa noite. Tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, porque nós vamos falar da mensagem redentora de nossa vida. Vamos falar de uma época muito especial, que serve de exemplo a todos nós da atualidade, que foi a dedicação, a entrega, né, dos primeiros cristãos, né? Inácio de Antioquia, a obra que mais se aproxima de Paulo Estevão, aqui o Rafael Lavarini, que é um nome nesse âmbito aí. Rafael é um estudioso da vida de Paulo de Tarso e do cristianismo primitivo, né? O Rafael está afirmando aqui, né? O pessoal de São Miguel de Campos, de Alagoas também presente, sejam bem-vindos. Eu não perco a live do Geraldinho, a Francisca falou aqui. Fred, que alegria, que o Senhor da vida te abençoe. Obrigado, querido, obrigado. Lucinéia de São Paulo também conosco. Juliana, boa noite, Juliana. Deus te abençoe também, te ilumine, minha amiga. Que bom, tanta gente maravilhosa aqui conosco. Boa noite, Raquel, boa noite, Cristina. Boa noite, Rio das Ostras conosco aqui presente também. Que maravilha, quanta gente fantástica. Estou só aguardando o Geraldinho entrar pra gente conversar. Mas eu estou vendo aqui os nomes, né? Luciene Lúcio, Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, né? Este livro é maravilhoso, de Inácio de Antioquia, sem dúvida. Ali, ó, Salvador, Bahia conosco também. Maravilha, a gente aqui de Recife também, que coisa fantástica, né? Muita gente boa participando aqui conosco nesta noite. Eu tô aqui lendo, por isso que eu tô um pouquinho aqui em cima. Lucília Redondo também entrou, seja bem-vinda. Que mais? Cristal Luiz, minha sobrinha, que bom. O Geraldinho vai falar muito bem sobre tudo isso, né? Isso que vai ser maravilhoso. Tem umas perguntas, umas coisas que eu vou indagar do Geraldinho sobre esta obra. Olinda aqui presente. Oi, Fred, Deus te abençoe. Graça de Olinda. Oi, Graça, tudo bom? Tudo bom, olha lá, o livro psicografado por Geraldinho, Inácio de Antioquia, é sensacional, já li 3 vezes. Ai, que fantástico. Maceió também presente aqui conosco. Olha lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió. Tem muito local aqui. Rio das Ostras conosco também. Muita gente legal aqui chegando e gente ainda entrando agora, já aumentando aqui a audiência, né? Vamos lá, coisa maravilhosa. Tem um pessoal que acompanha o Geraldinho também
no seu Instagram, que com certeza também vai assistir pelo Instagram do Geraldo Lemos. Eu falei agora há pouco com a secretária dele, tudo certinho. Estou só esperando que ele dê o ok aqui. Geraldinho é demais, irmão de Aracaju, falando isso aqui, ó, Sergipe, Aracaju. Geraldo é uma figura muito querida, né? Edilene de Aracaju, presente. Gratidão a todos vocês, né? Uma linda e abençoada noite. Estou aqui esperando. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, presente também. Olha, muita gente, o Brasil inteiro participando. Não passou aqui não. Vamos aguardando aqui, ele já tentou, deixa eu ver, não apareceu até agora. Estância Sergipe. Mas não vi não aqui. Estamos procurando aqui. Aqui, já estou. Só um minuto. Qualquer coisa ele tenta novamente, né? Acho que passou aqui. Aê! Olá, Frederico. Geraldo, tudo bom, meu querido? Tudo bem com vocês? Rapaz, aqui está tudo maravilhoso. Pernambuco aqui com muito sol, muito calor. Que beleza. Né? E bom lhe rever, né? Eu acho que a gente teve junto no encontro lá em Campina Grande, se não me falha a memória, acho que foi um evento que nós estivemos também com você. E agradecendo já, né? Teve um também de Paulista, em Pernambuco. Isso, foi Paulista também. Claro, coisa boa. Eu acho que eu não tinha nenhum cabelo tão branco assim, não. É verdade. Mas, Geraldinho, olha, estou vendo como você é querido, viu? O pessoal aqui entrando, todo o Brasil, se identificando, fazendo referência ao seu trabalho, fazendo referência ao livro. O sinal está até aqui em minhas mãos. Eu já li 3 vezes, né? Porque me fascina o livro, a história do cristianismo, né? O cristianismo nascente é fascinante. A mim me toca pessoalmente, como eu sei que é você, ao Rafael Lavarini, que está conosco também aqui participando. Rafael colocou, o Geraldinho, que ele disse que esse livro do Inácio, no segundo estudo dele, é o que mais se aproxima do Paulo Estevam. Ou seja, talvez as pontes de conexão, né, de informações, né? Até hoje eu não sei como que eu recebi esse livro. Pois é, mas eu gostaria exatamente de começar por aí, porque no pós-fácil você narra, né, algumas as etapas para chegar até o livro, né, Geraldo? É verdade. E eu faço uma pergunta até indiscreta, me perdoe. Você cita no pós-fácil que quando terminou, foi que soube que o espírito era o Teófanes, é isso? E não sabia quem ele era até então. Bom, passado esse período todo, você já sabe quem é o pessimista? Sim, na verdade eu perguntava, durante a psicografia, quando ele se apresentava para o trabalho, às vezes eu perguntava, mas quem é o senhor dentro da história e tal, né? E ele respondia simplesmente, isto não é importante. Focalize na história a ser narrada por mim. O resto é sem qualquer importância. E eu terminei, a psicografia durou 18 meses. E vinha terminá-la, e, se não me engano, no ano de 2004 para 2005, né? E ele foi lançado no dia 31 de julho de 2005, aqui em Belo Horizonte. E nesse período de final de psicografia e começo de preparo da edição do livro, se passaram 3 meses. E eu frequentava, naquela ocasião, a reunião mediúnica que eu frequentei desde a década de 80, das quartas-feiras à noite, na União Espírita Mineira, coordenada, então, pelo Arnaldo Rocha, esposo de Meimei. E trabalhava nessa reunião como médium de psicofonia, recebendo os espíritos sofredores. E 3 meses depois do término da psicografia, o espírito de Meimei veio conversar comigo. Porque ela está no livro também, na personalidade Blandina.
na cidade de Apolônia Pôntica, porque ela foi a primeira personalidade terrestre a trabalhar com a evangelização infantil. Porque por volta do ano 75 anos depois do Cristo, ela começou esse trabalho influenciada por Inácio de Antioquia. Que Inácio de Antioquia tinha subido até uma região uma região muito fria, hoje é o centro da Turquia, não é? Na época chamava-se o reino da Paflagônia. E ele desceu, ficou alguns dias lá pregando o Evangelho de Jesus, e quando ele desce, ele fica muito decepcionado com o povo da Paflagônia, porque lá ele não consegue estabelecer um núcleo cristão. Porque era um povo muito cheio de crendices, de medos, não é? E de superstições. E ele não conseguiu, é a única região da Ásia Menor que ele não consegue estabelecer uma casa de oração cristã. Que naquela época se estabeleciam os centros de oração nas casas dos adeptos do cristianismo, né? Ou da Casa do Caminho. E ele sai desanimado, desce as montanhas em direção à cidade de Apolônia Pôntica. Isso por volta do ano 75, depois de Cristo. E quando ele chega no meio do caminho, ele dorme ao relento, debaixo de uma macieira. O relato de Teófilo nos conta isso, não é? E nessa noite ele vê o Cristo. O Cristo se aproxima dele, ele tem grande emoção, né? Ele é levado a um êxtase espiritual muito grande. E o Cristo estende a mão para ele, né, Inácio de Antioquia, e fala com ele: Inácio, lembra-te de que eu disse, deixai vir a mim as criancinhas. E aquilo ele tem uma luz. O Cristo só falou isso com ele tem uma luz. Eu estou pregando o Evangelho para os adultos, muitos deles refratários à ideia do Evangelho. Então eu vou agora descer até a Apolônia Pôntica, onde ele havia conhecido Blandina. Blandina é Meimei, não é? Sim. E quando ele se reencontrou com ela, ela já tinha fundado o núcleo cristão de Apolônia Pôntica na companhia de Cefas, não é? Que em grego é Pedro, mas não Pedro apóstolo, era o nome dele, Cefas, amigo e companheiro de trabalho da romana, da matrona romana Blandina, que era Meimei nessa época. E quando Inácio de Antioquia chega, para os dois, Cefas e Blandina, ele fala com eles a inspiração que ele teve de Jesus. E imediatamente os dois se, vamos dizer assim, voluntariam a começar o trabalho de evangelização infantil na Terra. E assim, efetivamente, eles fazem e fundam o primeiro núcleo de evangelização infantil na face da Terra, na cidade de Apolônia Pôntica, na província do Pontus, que era de domínio romano. A matrona Blandina era de origem romana e o Cefas era de origem hebraica. Mas aí, então, a Meimei se apresenta para mim nessa reunião e fala comigo: Geraldinho, você quis saber esse tempo todo quem era o Teófilos? Pois agora eu estou autorizada a te revelar quem ele é. Ele é o Cefas, meu companheiro de evangelização infantil na cidade de Apolônia Pôntica, que foi evangelizado, ele próprio, por Inácio de Antioquia.
Que beleza, né? Daí o grande amor dele, a grande gratidão dele por Inácio de Antioquia, porque ele, assim como eu, nós tivemos o nosso primeiro contato com o Evangelho de Jesus através das pregações de Inácio de Antioquia. E por isso temos por ele uma grande admiração e um grande reconhecimento na gratidão profunda que nos une às almas. Então, aí, a partir daí, eu entendi que o Teóforos, que era o espírito que escreveu por meu intermédio, era a personalidade de Cefas, de Apolônia Pôntica, companheiro de trabalhos da evangelização de Blandina, que é a nossa Meimei. Que maravilha, né? Que informação fantástica. Alguém perguntou aqui nos comentários qual era o livro, por favor. Eu vou mostrar novamente, que é Inácio de Antioquia, o Espírito Teóforos, psicografado pelo Geraldo Lemos, né? Que foi lançado no ano de 2005. Né? Ô Geraldo, você cita, e eu concordo plenamente, que só agora, com o seu livro, inclusive, houve esse resgate da figura de Inácio de Antioquia. Os personagens que o Chico Xavier dizia, uma das personagens mais lindas do cristianismo nascente. A que a gente poderia acreditar, não é? Esse mergulho no, vamos dizer assim, esquecimento dessa figura tão fascinante, de exemplos tão maravilhosos, semelhantes a todos aqueles primeiros cristãos que nós admiramos. Você tem alguma informação, você tem alguma reflexão sobre isso? Porque é um personagem significativo, né? O Inácio, e você cita, é citado que ele teria sido aquela criança que Jesus se referia, deixar e vir as criancinhas, não é? Aquela passagem. Quando Jesus disse aos apóstolos, quando Jesus foi pregar nas cercanias do lago de Genezaré, voltando para a cidade de Cafarnaum, não é? E se dirigindo à casa de Mateus, o levita, onde eles ali tomariam um lanche, se reconfortariam, não é? Mas Jesus fica muito triste, porque durante o trajeto a pé, ele, na companhia dos discípulos, ele começou a perceber que entre eles, entre Pedro, entre João, Tiago, o maior, Tiago, o menor, não é? Bartolomeu, todos, Mateus, todos, o próprio Judas, estava havendo uma disputa entre eles, qual deles, dos 12 discípulos, seria o maior no reino dos céus. E, claro, como seres humanos que foram, e como nós hoje somos seres humanos cheios de defeitos, falíveis, eles queriam projeção pessoal, né? E não compreendiam ainda o alcance da mensagem de Jesus, embora estivessem seguindo o Mestre já há algum tempo. E Jesus se entristece com isso, e quando ele chega na casa de Mateus, e eles começam, se sentam inclusive do lado de fora, numa praça pública, ele vê que Ruth, de Cafarnaum, estava trazendo Inácio de Antioquia no colo. E Inácio de Antioquia também tinha grande afinidade com João Evangelista, que nós acreditamos ser o nosso Chico Xavier. Então, Jesus pede a João, que Inácio vai e senta-se no colo de João, ele pede a João que o entregue o menino, o garotinho, não é? E então Inácio de Antioquia senta-se no colo de Jesus, e então ele fala aquela frase famosa, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Se não vos fizerdes como crianças, tal como este, não entrareis no reino dos céus. Então, mostrando a todos nós, seguidores do cristianismo, que é preciso uma simplicidade muito grande quando nós ingressamos efetivamente na causa cristã,
é preciso nos despirmos de todas as adultices, não é? Que os vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade, enfim, da violência, do julgamento preconcebido, para nos tornarmos crianças, efetivamente. Porque a criança, ela está mais apta a se renovar, porque ela está aberta para o conhecimento, para o novo. Ela está aprendendo, não é? Então, Inácio de Antioquia foi essa criança que Jesus mencionou que todos nós poderíamos nos espelhar nele. De fato, ele tem uma vida maravilhosa, não é? Ele tem uma vida extraordinariamente dedicada ao Cristo. Agora, eu só vou lhe corrigir no seguinte sentido. Talvez ele ficasse um pouco esquecido no movimento espírita, mas no movimento de outras escolas religiosas cristãs, muito ao contrário, ele é muito conhecido e muito estudado, não é? Por exemplo... Eu fazia referência exatamente a isso, ao movimento espírita. Você lembrou bem. Ele é considerado um dos pais da Igreja Católica. As cartas maravilhosas que ele escreveu têm importância similar às cartas de Paulo de Tarso para a doutrina católica. E eu vim a saber disso muito depois, quando travei conhecimento com a irmã Aíla Pinheiro, que reside em Fortaleza, ela natural do Piauí, e que dirige ela própria uma ordem religiosa católica que somente acima dela existe a submissão direta dela ao Papa, atualmente o Papa Francisco. E ela, quando leu o livro, ela nos conheceu através do interesse que ela tinha de conhecer Pedro Leopoldo, a casa de Chico Xavier, a obra de Chico Xavier. Nós começamos a travar um conhecimento pela internet, pelo telefone. Ela veio a Pedro Leopoldo já algumas vezes, passou alguns dias conosco. E depois ela fez questão de ler o livro Inácio de Antioquia e fez questão de gravar um programa sobre ele. Ela que é Madre Superiora Católica. E eu fiquei muito surpreso, porque ela nos telefonou pedindo que marcássemos um dia aqui em Belo Horizonte, no portal Saber Espiritismo, e foi gravado esse programa. Esse programa está no portal Saber Espiritismo, no YouTube da TV Saber Espiritismo, para quem quiser conhecer, que é o programa sobre o livro Inácio de Antioquia. E ela, como estudiosa, porque ela fez doutorado em determinados conhecimentos do catolicismo, tanto em Roma, não é? Quanto em outras universidades, e ela então nos revela, ela não tinha contado nada antes, mas durante a gravação ela nos revela a importância de Inácio de Antioquia para a doutrina cristã católica. E que ela tinha se impressionado muito porque dentro do próprio catolicismo, ela falou, são muito poucos padres conhecem a vida de Inácio de Antioquia. E ela me revela o seguinte, que mesmo entre os doutores em teologia, ele é pouco conhecido, mas que só existe um ramo da doutrina teológica católica, que é o ramo da patrística, que este ramo conhece a fundo a vida e a obra de Inácio de Antioquia. E ela, então, nesse programa, ela revela, para minha surpresa, ela revela, olha, Geraldinho, eu quero dizer a você e a todos aí amigos do Saber Espiritismo, do portal, que realmente o Geraldinho não tinha condições de escrever esse livro por ele mesmo. E por quê? Porque o livro que ele escreveu, ele uniu, sem saber, três correntes
de conhecimento sobre a vida de Inácio de Antioquia dentro da comunidade católica. A corrente lendária, a corrente histórica e a corrente da patrística, dos estudiosos da doutrina teológica católica, que consideram Inácio de Antioquia um dos pais do catolicismo. Então, você veja que isso foi uma surpresa para mim, não é? Porque, de fato, eu não teria condições alguma de receber isso conscientemente, a não ser pela mediunidade da psicografia e a não ser pela direção espiritual do Teóforos, que todos já sabem que é o nosso Cefas. Muito interessante. E no livro, que chama muita atenção, é exatamente a descrição das cidades, né, daquele período, cidades que mudaram de nome, cidades que nem existem mais na atualidade, e são descritas, né, as regiões. Eu achei muito fascinante isso. Agora, deixa eu me perguntar uma coisa, você que conviveu. Deixa eu te contar uma curiosidade sobre isso. Quando eu estava psicografando o livro, e você mesmo citou aí, são muitas cidades e regiões, nomes de reinos, de províncias romanas, que eu não tinha conhecimento algum sobre elas, nome de cidades, e o Teóforos tinha o hábito de escrever o nome dessas cidades em latim, não é? Na expressão latinista. E eu ficava assim, eu psicografava tudo aquilo e falava assim, gente, eu não consigo achar isso em nenhum atlas. E se esse espírito for um espírito, vamos dizer assim, brincalhão, que está destinado a me ridicularizar e tudo, né? Eu fiquei preocupado, porque eu não chegava a encontrar... Claro, as cidades grandes, é claro que existiam, como Roma, Jerusalém, mas as cidades menores, aquelas onde Inácio de Antioquia pregou, não é? Na companhia, muitas vezes, de João Evangelista, eu não conseguia achar. E eu ficava preocupado com isso. Quando, então, o livro já estava pronto, no sentido de psicografia, e estava no nosso departamento editorial, da Vinha de Luz Editora, aquele que era responsável na época, o Luiz Augusto da Costa, responsável pela capa e pela programação visual do livro, tinha ido a São Paulo e de avião para uma... Ele era da área de publicidade, foi para um congresso em São Paulo, estava voltando para Belo Horizonte e parou na livraria no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E ele viu 2 atlas importados, um da cidade de Londres e outro da cidade de Nova York. E a curiosidade, eram atlas históricos antigos. E ele como ele já estava fazendo a capa do livro, e o livro chamou a atenção dele, deixa eu procurar se aquelas cidades do livro citadas por Teóforos estão aqui. E ele foi achando. Aí ele me ligou para o celular. Disse, Geraldinho, eu estou aqui com 2 atlas históricos, um londrino, outro nova-iorquino, e eles têm as cidades do seu livro. E eu falei com ele, então, meu filho, compra, mas é muito caro, não importa. Não importa, compra, porque a gente vai ter mais tranquilidade de certificarmos, não é? Da veracidade dessas cidades todas, porque no total o espírito de Teóforos cita 95 cidades, veja bem, do primeiro século da vida cristã na Terra, entre o século I e II, né? E aí, então, ele traz para nós os 2 atlas que eu tenho até hoje, com muito carinho, e nós encontramos 94 cidades lá. Por isso que na abertura tem os mapas que ele fez. Quem fez o mapa aí da contracapa do livro e da capa seguinte, da folha seguinte, foi o próprio Luiz, unindo esses 2 mapas da vida baseado antiga. em 2 mapas. E ali nós encontramos 94 das 95 cidades citadas. A única que nós não encontramos, por curiosidade, era a Polônia Pôntica.
nós encontramos uma Polônia, mas que era do outro lado do Mar Negro. Aí eu falava com o Teófilo assim, olha, nós só encontramos essa Polônia. É esta cidade que você se referiu? Ele falou assim, não, esta é outra. Aí ele pôs o dedo no mapa e me mostrou onde era a Polônia Pôntica. Aí eu falei assim, olha, essa nós não encontramos em mapa algum. Ele falou assim, não tem importância. Um dia as escavações vão encontrar essa cidade. Mas é aqui, ó. E mostrou no mapa onde era. Ou seja, 99% foi autenticado. 99. Ficou faltando essa. Aí eu pude publicar o livro sem medo, não é? É uma tranquilidade. Dá um alívio para o médium, né? Dá um alívio muito lindo. Ô, Geraldo, Chico Xavier, que você teve a oportunidade de conviver um bom tempo com ele, fez alguma referência em algum momento, em alguma daquelas conversações maravilhosas dele, sobre a figura de Inácio? Conta aqui pra gente. Se ele fez, não, ele não você poderia fez. passar. Na verdade, eu vinha descobrir isso. Comigo ele não tocou neste assunto, jamais. Eu vinha descobrir isso quando eu estava psicografando, já a meio caminho, o livro. Um casal amigo, que hoje faz parte do Grupo Espírita Saber Amar, mas que naquela ocasião residia no Rio de Janeiro, tinha o Carlos Henrique Silva Malab e a Jussara Vieira Malab, são companheiros nossos desde a Mocidade Espírito Precursor, desde 1981, na União Espírita Mineira, não é? Então, amigos já de 40 anos passados. E eles estavam fazendo o culto do Evangelho no lar, enquanto eu psicografava uma parte do livro em Belo Horizonte. E eles faziam esse culto no lar deles, no Rio de Janeiro, aos domingos à noite. E, curiosamente, eles abriram, ao acaso, um dos livros do Ramiro Gama e sobre a vida de Chico Xavier. E nesse livro tinha um capítulo dedicado a Inácio de Antioquia, em que o Chico revelava ao Ramiro Gama que ele iria receber, o último romance que ele receberia da autoria do nosso benfeitor Emmanuel, seria a vida de Inácio de Antioquia. Mas que depois que a cidade de Pedro Leopoldo foi tomada de caravaneiros em busca de notícias de seus entes queridos, nas reuniões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga e também dos sofredores junto ao Grupo Espírita Meimei, ambos fundados por Chico Xavier, ele não conseguia ter paz de espírito, tranquilidade para se dedicar à psicografia de romance. Ele explica isso ao Ramiro Gama, não é? Que ele estava muito assoberbado de tarefas junto à comunidade espírita e à comunidade dos assistidos que vinham procurar notícias de seus entes queridos no além, através da mediunidade psicográfica do Chico ou psicofônica do Chico, e por isso mesmo ele não tinha tempo e tranquilidade suficientes para se dedicar a esse romance. Então o projeto de Emmanuel ficou suspenso. Aí que eu vi, logo que o Malab terminou, junto com a Jussara, o culto do Evangelho no lar deles, eles me ligaram o telefone. Eu tinha acabado de terminar a psicografia, não é? E daquela noite, que eu psicografava sempre aos domingos, de 6 da tarde até quase meia-noite. E então nós conversamos e ele falou assim, Geraldinho, você já sabe deste caso que está neste livro do Ramiro Gama? Eu disse, não, Malab, não sabe. Olha aí que coisa, né? Também... Pois é, você que fez esse trabalho, né? Acabou que eles me lastaram sem que eu o soubesse. Mas muita gente pensa que é fácil, né? Basta ser psicógrafo para psicografar romance. Não é fácil. Na época, aconteceu o seguinte, a primeira notícia dessa psicografia veio
também no culto do Evangelho no lar, em minha casa, em Belo Horizonte. Nessa época eu residia em Belo Horizonte. E no final das nossas orações, um espírito amigo, que é o Clóvis Tavares, da família Tavares de Campos, fundador da Escola Jesus Cristo, biógrafo e grande amigo de Chico Xavier, ele e sua querida esposa, minha amiga até hoje, que é Dona Hilda Mussa Tavares, os filhos dele, como Flávio, né? Então, nessa noite, ele desencarnou no final da década de 70, início da década de 80. E ele foi um dos primeiros biógrafos do Chico também. Tem o livro 30 anos com Chico Xavier e outros mais, não é? E ele, então, aparece para mim e pergunta, simplesmente pergunta: Geraldo, você estaria disposto a se dedicar à psicografia de um romance histórico da época do cristianismo nascente? E eu respondi para eles: o Clóvis, eu estou disposto às suas ordens. Então está bem, prepare-se, porque em breve tempo você terá notícias sobre o serviço. Mas nunca mais ele me apareceu sobre esse assunto. Quem apareceu foi o Teófilos, né, que a princípio começou a escrever nas reuniões públicas que nós tínhamos todas as segundas-feiras no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade de Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, mas depois ele próprio nos considerou para nós que eu já estava muito cansado, porque eu passava o dia inteiro trabalhando. À noite ia para o centro psicografar, a reunião pública, né? Recebia também algumas mensagens particulares, aquilo era muito desgastante. Após o centro, ainda ia me dedicar à psicografia, não dava certo, porque eu ficava muito cansado. E ele então me pediu que separasse o domingo, principalmente o dia inteirinho, que ficasse em meditação e oração desde os sábados. E realmente nos sábados nós trabalhávamos na Fraternidade Espírita Francisco de Assis, em Belo Horizonte, junto com o médium Ivanir Severino da Silva, que recebia o irmão José, que é o Barnabé, companheiro de Inácio, de Paulo, de Tarso, né? E a domingo, então, ficávamos em oração até às 18 horas. Na hora do Ângelus, que é às 18 horas, eu, na companhia de minha irmã e na companhia da Nona, uma querida amiga minha de Chico Xavier, a gente se dedicava, então, à psicografia de 18 horas, às vezes até às 11 da noite, meia-noite. E isso durou durante 18 meses. Mas o primeiro contato assim, do Teófilos com você foi assim, nesse momento, houve aquela aproximação. O primeiro contato meu com ele foi quando ele escreveu o prefácio do livro. Não é? E a partir daí a história começou. Solicita um esforço, uma disciplina do médium, todo o trabalho de romance e, sobretudo, do romance histórico. Porque que é diferente. Eu posso dizer, Frederico, que eu passei a viver em outro plano. Era isso que eu ia perguntar. Quais foram as suas sensações durante o romance? Eram sensações maravilhosas. Parecia, porque algumas cenas ele me mostrava, era como se eu participasse, não como ativo nas cenas, mas como observador. Como se tivesse num cinema em 3D. Ou até, hoje em dia fala-se 4D, né? Que tem os efeitos sonoros e tal. E eu ficava maravilhado com aquilo tudo, porque era um mundo novo, né? Um mundo do cristianismo primitivo, original, dos verdadeiros cristãos. Então eu me encantava com aquelas figuras maravilhosas que eu via, chorava copiosamente durante a psicografia. Às vezes o papel no qual o lápis corria ficava todo molhado, não é? Tanto é que eu tive que mudar para a caneta para não perder muita coisa. E eu ficava, por isso às vezes também era demorado.
e o Teófilos às vezes me mostrava essas cenas, como eu já relatei, às vezes ele mostrava livros, né? Por exemplo, nas cartas de Inácio de Antioquia, que são maravilhosas, ele nos mostrava os próprios pergaminhos. E eu lia, só que eu entendia aquilo tudo, não sei como, mas eu entendia. E quando eu ia ver, estava tudo escrito no papel. E algumas vezes também acontecia, como eu disse, nessa época, eu trabalhava na tarefa de cura do irmão José, na Fraternidade Espírita Francisco de Assis, de 15 em 15 dias, nos sábados. Era uma tarefa que era muito trabalhosa, muito longa, que começava às 2 da tarde e às vezes ia até 1 hora da manhã, atendendo o público sofredor, doente, às vezes também perturbado emocionalmente, não é? E eu trabalhava de frente ao irmão José. O irmão José estava mediunizando o médium Ivanir Severino da Silva, que até hoje dirige a fraternidade chamada FECFAS, Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, que no bairro de Vista Alegre, em Belo Horizonte. Curiosamente, quando o Ivanir começou a receber o irmão José, o Bacélio, Carlos Bacélio em Uberaba, também começou a receber o irmão José. E uma vez o Chico chamou os dois lá e falou com eles assim: olha, Bacélio, o mesmo espírito de irmão José que você está recebendo pela psicografia em nossos trabalhos do Grupo Espírita da Prece, está se manifestando pela psicofonia do Ivanir em Belo Horizonte, na FECFAS. O Chico, então, confirmando, né, que era o mesmo espírito, e ainda advertiu os dois, disse assim: e vocês tratem de cuidar muito bem deste espírito, porque ele não é qualquer José, não. E daquele jeito lançou a responsabilidade nos ombros. Tanto é que os dois trabalham com ele até hoje, não é? Eles não negaram fogo. E o interessante é que, como eu já estava durante a psicografia, era maravilhoso isso, Frederico, porque ninguém sabia o que eu estava escrevendo. Nem mesmo minha irmã, nem mesmo a nona que participava da psicografia. Somente eu. E eu, por ordem do Teófilos, que eu disciplinadamente cumpri, não revelei nada a ninguém, nem aos mais próximos. Mas as cenas ficavam na minha cabeça, né? E aí eu psicografava, por exemplo, num domingo. Quando chegava no sábado, que eu ia para o trabalho do irmão José, e eu trabalhava de frente a ele. E tinha uma possibilidade muito, muito gostosa, que era a conversa com ele durante horas. Porque o trabalho começava às 14 horas e ia até a meia-noite. Não é? E o espírito ali, cuidando dos sofredores, ele impunha as mãos. A tarefa dele de cura não tinha corte, era só mesmo espiritual. Do passe, imposição de mãos, que a gente ajudava. Mas o que era maravilhoso é a conversa que eu tinha, às vezes, pelo pensamento com ele. Por quê? Eu tinha psicografado uma cena, por exemplo, e ficava na dúvida. Todo médium tem isso, né? A gente vacila. A gente ainda está iniciante nas coisas do espírito imortal, né? Ficava, será? Eu psicografava, achava aquilo tudo muito lindo e pensava, mas será mesmo? Será verdade isso, né? Chegava lá no irmão José, através do Ivanir, e ele virava-se para mim e falava comigo. Geraldo, ele sempre me chamava de Geraldo. Isso, a cena que você acabou de psicografar, que beleza! E começava a relatar a cena. Dá para duvidar mais? Olha que coisa maravilhosa, não é? Detalhes. Até um dia muito curioso que eu quero contar para você, Frederico, porque eu acho que isso é relevante. Durante a psicografia, eu convivi com Chico Xavier 21 anos da minha vida. Durante a minha convivência com ele, eu jamais pensei que ele pudesse ter sido o apóstolo João Evangelista. Jamais. Sim. Não é?
E durante a psicografia eu ficava muito incomodado, porque quando, como eu te contei que o Teófilo nos mostrava cenas, e na verdade o livro chama-se Inácio de Antioquia, mas se você perceber, o personagem principal é João Evangelista. Sim. É Ele está na base de tudo. É a base de tudo. João Evangelista é o grande comandante dessa época, não é? Gloriosa do cristianismo nascente, mesmo porque ele foi o último dos discípulos e apóstolos que desencarnou. Ele ficou na Terra mais de 100 anos, não é? Coisa raríssima naquela ocasião. Então, quando eu via a figura de João Evangelista, nas cenas que o Teóforos me mostrava, eu não via João Evangelista, eu via Chico Xavier. E eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Por que eu não entendia. Por que eu estou vendo Chico Xavier? Você não viu, João, via a figura de Chico. Eu via Chico Xavier na pele de João Evangelista, né? Como se ele fosse a personagem João Evangelista. E eu ficava intrigado com isso. E num dia de maior participação do João Evangelista nas cenas, no sábado seguinte eu estive, então, na fraternidade, como de costume, e o próprio irmão José vira-se para mim e fala assim, ó, Geraldo, isto que você está vendo, que está me perguntando, é ele mesmo. O nosso Chico é o nosso João Evangelista. São duas vidas de uma mesma personalidade. Aí que caiu minha ficha. Aí que eu fui entender, de fato, quem era Chico Xavier. Isso é forte, né? Isso é forte. Agora, é interessante a gente ver toda aquela região... Agora não conta para ninguém, não, porque senão eles vão me crucificar. Não, é segredo aqui. Ou então apedrejar em praça pública, né? Que o espírita gosta disso, né? Só que hoje em dia a pedra não é mais de material mineral, né? A pedra em praça pública hoje é a internet e os ataques cibernéticos. E é exatamente em cima disso que você está falando aí, Geraldo. Veja só, a vida de Inácio, assim como de outros dos primeiros cristãos, para nós que somos os cristãos de agora, né, que estamos, sobretudo nesse momento, enfrentando essas dificuldades, quantas lições, né, de profunda resignação, de intensa entrega ao ideal. Né? O quanto eles estão falando conosco ainda hoje, ainda agora. Verdade. Para que a gente possa suportar os nossos desafios, não é, Geraldo? Hoje em dia, eles nos falaram através do próprio Chico, não é? Pelos exemplos de renúncia e amor que Chico nos deixou, que são insuperáveis, inigualáveis. Então, nós tivemos a chance, no século XX, início do século XXI, de ter um deles entre nós, que é o Chico. Não é? Agora, não se compara, naturalmente, a nossa pequenez de espíritos comuns, eu diria até de espíritas fuleiros, né? Porque nós somos o ramerrão da mediocridade na face da Terra. Nós estamos muito longe desses espíritos luminares do cristianismo. Essa é a grande verdade. Não obstante, tivemos tido contato com eles através, às vezes tão próximos, através de Chico Xavier. O que não é garantia de espiritualidade para ninguém, não é? Porque você sabe que a espiritualidade genuína é aquela que nós mesmos construímos dentro da nossa alma. Não se empresta espiritualidade. Certa vez, uma tia-avó muito querida minha, aliás, quem me apresentou ao Chico Xavier, tia Nair Machado Pascoal, ela residia em São Paulo, e ela, um dia, as pessoas, quando souberam em São Paulo que ela tinha sido amiga do Chico desde a infância do Chico, né, em Pedro Leopoldo, que tinha de 1900 ela é nascida de 1914.
e até 1939, quando ela se mudou para São Paulo, e depois continuou em São Paulo com amizade com o Chico. Então as pessoas cercaram-na em São Paulo. Olha que maravilha, você conviveu com o Chico desde o início e tal, e coisa. Ela falou com elas todas, ó, para com isso. Não enfeitem o pavão. Porque se virtude fosse mudinha, era fácil. Eu chegava perto do Chico Xavier, passava a mão nele, pegava a muda da virtude e punha no meu coração. Mas isso não acontece. Não é? É fato. É. Eu aqui temos uma amiga espiritual, Marta, que nos guia as atividades assim, mais de perto ou mais de longe pela condição dela espiritual. E eu me recordo que eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem psicofônica dela, o olhar de Jesus. Meu querido, foi uma das coisas mais lindas. Imagina. Ela pegou esse tema, o olhar de Jesus. E ela falava exatamente, sabe aquele falar como quem conhece, de quem viu. E isso nos estimula, nos empolga para a gente crescer, né, e tentar. Essa é a mensagem que vem do cristianismo. É verdade. Para que a gente converta isso, né, Geraldinho, na nossa experiência comum, no nosso crescimento pessoal, na superação das nossas coisas pequeninas. Né? A Terra está num momento tão especial, né, tão fértil de transformações, Verdade. e às vezes a gente atropela esse processo com coisas pequenas. Né? Tão importante a gente suavizar e abrandar o coração que esses amigos vêm nos trazer. Aí em Minas Gerais mesmo parece que é um foco dessa turma do cristianismo primitivo. Sempre está aí o irmão José, não é? Aqueles que trouxeram a Blandina mesmo, né? Através do Chico Xavier. O Eurípides Barçanufo, né? No Triângulo Mineiro. Eurípides, isso. Tivemos aqui realmente grandes médios, Hilda Gama, a própria Ivone do Amaral Pereira, que durante muitos anos viveu em Belo Horizonte. E sem falar, obviamente, no Chico Xavier, que é hors concours. Eu tenho a impressão que a Antusa deve ter vivido naquele período também. Dona Antusa é maravilhosa, viveu em Uberaba, né? Dando exemplos maravilhosos. Ela que era surda e muda, mas, no entanto... Mas eu acho que é um espírito vinculado ao cristianismo lá de trás e que talvez tenha resgatado naquele momento os últimos laços com a inferioridade, né, habitual nossa. Né? É verdade. Pois é, Geraldo, coisa boa. Infelizmente, a gente fica preocupado com o tempo, esse Instagram. A gente ainda tem 10 minutinhos, né? Dá para a gente passar um pouquinho, dá? Eu sei que você pode estar cansado, mas eu acho que está tão palpitante aqui, ó, tanta gente aqui participando conosco. Fica à vontade. E os coraçõezinhos aí palpitantes e vibrantes, né? Nós tivemos o nosso Bezerra de Menezes, que também é o ícone do nosso querido movimento espírita, né? Responsável por um trabalho de cristianização ao lado do Emmanuel, né? As Bezerra de Menezes, que as pessoas associam o Bezerra só o médico dos pobres, mas o trabalho evangelizador do Bezerra de Menezes e o que ele foi lá atrás no cristianismo, né? Uma alma que também respira o Cristo. Né? Teve algum momento, Geraldinho, alguma coisa específica, não isso tudo que já foi falado, que o Chico se referia, algumas histórias do Bezerra, mas teria alguma pincelada que o Chico possa ter falado sobre o nosso querido Bezerra de Menezes, talvez, não sei se relacionado com o cristianismo nascente. O Bezerra é um dos personagens do livro de Emmanuel, Ave Cristo. Sim. Não é? Ele é o irmão Corvino, mas o original. Porque muita gente confunde. Existem livros, inclusive, que falam isso, que ele seria o segundo irmão Corvino do livro, mas não é. É o primeiro, o original. Tá certo? É o que foi, infelizmente, assassinado no mar, não é? Isso. Que era um dos grandes... E o interessante é que, se nós pesquisarmos na história, porque o livro Ave Cristo
ele se situa no tempo e no espaço do 3º século do cristianismo. Não é? E o irmão Corvino, na história mesmo católica, ele foi um seguidor das ideias de Inácio de Antioquia, olha só. No século III, ele pregava as ideias constantes nas cartas de Inácio de Antioquia para as igrejas cristãs. Olha, veja aí a ligação, não é? Quanto que Inácio de Antioquia influenciou o cristianismo nascente. E agora, nós sabemos também, por informação da médium Ivone do Amaral Pereira, que na época do Cristo, ele é a personagem do Zaqueu, aquele que subiu na árvore, aquele rico, né, que subiu na árvore, que ele era baixinho, e ele queria ver Jesus, e ele subiu na árvore, num sicômoro, né? Aliás, uma árvore muito bonita que eu vim a conhecer, um sicômoro, e para poder ver Jesus. E Jesus nota e fala com ele: Zaqueu, que fazes aí? Importa que te desças da árvore, porque importa que eu pernoite em sua casa. Imagina que susto, não é? Eu costumo dizer em palestra que Zaqueu não desceu, não. Ele se esborrachou no chão. Imagina, sairia correndo, né? Porque naquela época ele era considerado, pelos hebreus mesmo, pelos seus irmãos de raça, um homem de má vida, porque ao mesmo tempo ele cobrava impostos, ele era rico, ele tinha... E na mesma hora ele fala que ele doaria aos pobres 50% da sua fortuna, não é? E ainda restituiria por 3 vezes o valor daqueles a quem ele tinha prejudicado. Veja bem a influência de Jesus. Que coisa maravilhosa. E o Zaqueu era ele que deveria ser o Matias, né? Que substituiu Judas, é isso? Teria sido o apóstolo? Isso eu não sei. Não sabe, né? Eu não sei. Tem umas informações que seguem aí. Mas o importante são essas vinculações que nós encontramos aí. Você falou sobre a pregação dele, né? Como influenciado pelo pensamento de Inácio de Antioquia, né? Exato. E a gente vê a importância. Inácio viveu cerca de 90 anos, não foi, Geraldo? O tempo de vida dele? Eu agora não me recordo, mas é em torno de 90 anos. Mais ou menos isso. Ele viveu bastante, né? Inclusive, ficava até em conflito, né? Porque tantos estavam doando a própria vida e ele não conseguia... Ele foi condenado à morte pelo imperador romano, não é? Isso, E acaba morrendo na arena dos circos máximos romanos. Isso já na idade bem avançada. Já né? com a idade avançada. E Isso. o final do livro relata justamente a desencarnação dele. E foi dos momentos que mais me emocionou, porque realmente foi uma cena gloriosa que eu tive a oportunidade de ver. Como foi a sensação de ter visto essa cena? Olha, indescritível, né? Porque ele desencarna pelos leões, né? que o massacram. Mas antes, a ordem do imperador é que antes que ele fosse lançado às feras, que se arrancasse o coração dele, né? Então, um ato de extrema violência, e de fato ele vai desencarnar nesse momento que se arrebenta o peito dele e se tira o coração dele, mas aquilo é uma explosão de luz, uma coisa extraordinária que até agora estou arrepiado de falar. Foi assim que você percebeu. Uma explosão, o coração dele arrancado se tornou uma explosão de luz e o espírito dele não sentiu absolutamente nada, a não ser um leve choque, e já quis, ao reconhecer aqueles todos que haviam partido antes dele, ele já quis visitar as igrejas que ele havia fundado, porque, à semelhança de Paulo de Tarso, Inácio de Antioquia fundou várias igrejas, que eram, na época, os centros do cristianismo primitivo. Não é?
E ele visita todas elas, desde desde a sua infância em Jerusalém, não é? Ele vai passando naquelas cenas gloriosas do cristianismo nascente, quando Jesus ainda estava entre nós. Depois ele vai para Antioquia da Síria, que foi onde ele viveu mais tempo, não é? E era, naquela ocasião, a igreja cristã mais aberta, que ele acabou dirigindo por longo período, e assim sucessivamente. Éfesos, que era a capital da província romana da Ásia, onde havia se situado João Evangelista, e todos os lugares por onde ele passou. E tudo isso é de grande emoção, e terminando então em Roma, que é o último pouso, não é? Ele tem passagens gloriosas da vida dele. Uma delas, antes de ser sacrificado, não é? Quando ele foi preso, porque ele foi preso em Antioquia, foi da Síria, e teve um longo caminho até chegar a Roma, né? Quando ele passou pelo porto de Ostia e foi escoltado entre Ostia e a cidade de Roma, na prisão onde ele ficaria encerrado. Quando ele se aproximou da cidade das Sete Colinas, que é Roma, não é? E pela primeira vez ele visualizou a maravilha da capital dos romanos, e ele exclamou, sorrindo de alegria, ele que estava preso e maltratado, não é? Velhinho, ele exclamou de alegria: mas que beleza, mas que bela cidade, a cidade dos romanos, a sede do império, que maravilha, que coisa. Aí ele apanha, porque o soldado fica irritado. Como é que você pode estar sorrindo? Você está indo para a morte. E ele apanha do soldado, né? Coisa, inclusive, que ele descreve numa de suas cartas. Ele chama os soldados romanos de leões, né? Então, ele então exclama para o soldado: eu estou sorrindo, sim, porque se Deus permite que aos ímpios se dê uma cidade de tamanha beleza como Roma, que dirá aos eleitos no mundo espiritual, no mundo além vida, né? Além vida terrestre, além Maravilha. tudo. Maravilha. Que lindo. Olha, gente, estamos falando sobre essa figura aqui, ó. Quem ainda não leu, procura essa obra aqui, o Inácio de Antioquia, né? Episódios históricos do cristianismo primitivo, pelo Espírito Teófilo, psicografado pelo Geraldinho. Vale a pena, né? E em breve, atenção, o Rafael Lavarini, que está conosco participando também, Rafael. A gente vai marcar uma live para a gente falar sobre Paulo de Tarso e a gente dar continuidade a essa abordagem, viu? Gente, passaria até meia-noite aqui com o Geraldinho conversando, se ele topasse e o Instagram nos permitisse. Mas o nosso tempo, ele é inclemente conosco, né? Geraldinho, nossa gratidão imensa por você ter aceito o nosso convite. Suas considerações finais, o que você queira falar para o nosso pessoal aqui, quase 200 pessoas no nosso Instagram aqui participando, por gentileza. Meu querido, eu só tenho a agradecer, não é? Não me sinto digno desta obra que veio por meus pobres recursos mediúnicos, mas convido aos irmãos que a conheçam, para que conheçam a beleza do sacrifício dos primeiros cristãos, os verdadeiros seguidores do Cristo, que devem nos inspirar com seus exemplos de amor e renúncia para as nossas próprias vidas, ainda vacilantes no caminho da verdade e da vida. Que todos possam conhecer. Esse livro está à disposição de vocês na Vinha de Luz Editora e também nos sites das distribuidoras espíritas. Muito bem. Para a gente concluir, eu quero dizer ao Geraldinho, que já vou aqui de público colocar ele numa situação difícil, a nossa Sociedade Espírita Casa do Caminho, instituição que eu estou vinculado, vai começar uma série de trabalhos online. E gostaria, Geraldinho, quando você tiver chance na sua agenda já tão apertada, daqui a alguns meses adiante, você ser um dos nossos convidados pela Casa do Caminho para a gente tratar de assuntos como esses fascinantes, tá certo, meu querido?
Com muito prazer, Frederico. Foi uma alegria em te rever assim tão bem disposto e sempre fiel ao trabalho. Que bom. E quero dizer que em breve está chegando aí uma nova obra, os amigos podem aguardar, um livro que contém diversos capítulos interessantes, como as grandes curas, o planejamento divino, a revolução das artes, a ciência e a ascendência espiritual, o espiritismo nesse momento de transição. Imagina um livro com todos esses capítulos, né? Beleza. Então, é um livro que está chegando aí, falando dessa nova era. Em breve vocês vão ter notícias dele, tá bom? Muito Geraldinho, obrigado. Deus te abençoe. Um grande abraço em todos do Vinha de Luz, da instituição. Beijo nesse Beijo no coração coração. lindo. Boa noite. E a todo o nosso, Fica com Deus. e a todo o nosso público querido, muita paz e obrigado por terem participado conosco. Fiquem em paz. Depois nos mande o link, tá bom? Vamos mandar sim. Tchau. Tchau, tchau. Geraldinho.